A ideia era só retocar a raiz e eu acabei perdendo metade do meu cabelo. Oi pessoal, meu nome é Amanda Mello e hoje eu vou compartilhar com vocês como foi a minha história com o meu corte químico. E para nós que somos mulheres, vocês sabem como isso é um baque na nossa vida, na nossa autoestima. Isso acabou me deixando assim, muito mal por muito tempo. Há uns anos atrás, eu fazia a progressiva com formol. E para piorar a situação, gente, eu ainda fazia descoloração. As coisas aconteceram de uma forma meio que descarada. Eu fui meio burra de não ter percebido o fim que isso ia dar, né? Então, naquela fase, muito adolescente ainda, né? Não me identificava com o meu cabelo é um ondulado, meio cacheado. Na verdade, ele tem partes lisas, tem partes onduladas. E eu acho, assim, meu cabelo até é muito bonito, mas eu não sabia cuidar. Quando eu era criança, minha mãe cuidava, minha mãe que fazia as coisas pra mim. E na minha adolescência eu não sabia cuidar, não sabia finalizar, naquela época não tinha isso de finalizações, cremes próprios pra isso, não tinha nada disso. Então, eu amava muito quando minha mãe fazia escova, prancha no meu cabelo. Eu gostava muito do que eu via, gente. E eu falei, cara, eu quero isso. E aí eu conversei com a minha mãe, com a minha avó na época, né? E perguntei se eu poderia alisar o cabelo. Perguntei, gente, mas assim, quem tinha que pagar era elas, porque eu não trabalhava. E aí, né, a minha avó, minha mãe deixaram e tudo mais. Eu fui num salão, que foi indicação até de uma pessoa que era próxima a mim na época, que ela também fazia lá. E aí eu fiquei me coçando, querendo conhecer esse salão que ela ia, né? E fui lá, gente. Quando eu cheguei lá, a moça passou um valor. Na época eu acho que eu paguei uns 200 a 300 reais por aí. E era muito dinheiro pra época, né? Mas paguei e eu tinha um cabelão. E daí, gente, nessa primeira vez que eu fui, eu amei o resultado quando eu saí do salão. Ficou muito bonito o meu cabelo. Nessa vez que eu fui, é bom lembrar aqui com vocês que nessa época eu não fazia o loiro ainda, tá? Eu só estava alisando mesmo o meu cabelo. E aí, nessa época, eu lembro que eu entrei no salão e eu saí de lá, assim, maravilhada, gente. Meu cabelo pranchado, escovado, sabe? O resultado ficou muito bonito e ele estava enorme, sabe? Na cintura, muito bonito. Infelizmente, eu não tenho foto dessa época pra mostrar pra vocês. Eu lembro que nesse primeiro salão eu fui 3 vezes. Na segunda vez que eu fui, eu fiz pra retocar a raiz, né? A segunda vez. E quando eu voltei, eu já não estava mais com o cabelo na cintura. Já estava com o cabelo, assim, no meio das costas, sabe? E quando eu fiz, cortou ainda mais. E aí minha avó já tava, Amanda, você não acha que seu cabelo tá diminuindo? Seu cabelo tava maior, não sei o quê. E eu tava cega, né? Eu só queria ter aquele resultado de novo, de tudo lisinho, bonitinho. Fiz pela segunda vez. E na terceira e última vez que eu voltei nesse primeiro salão, que também era progressiva com formol, tá, gente? Eu saí de lá com o cabelo aqui. Bonito, bem alisado, mas aqui. E, gente, pasmem, simplesmente o cabelo ele ficava muito bonito quando eu saía do salão. Mas quando eu chegava em casa, que eu lavava, meu cabelo era assim, pura palha. Pura palha, muito ressecado, muito danificado, sabe? Eu não conseguia sair na rua se eu não utilizasse fontes de calor, não tinha como. E aí, depois que eu saí de lá com o cabelo aqui, minha avó falou, não pago mais pra você ir lá. Essa moça destruiu seu cabelo e tal, não sei o quê. E aí, gente, tinha um salão próximo de casa que minha avó falou assim, vai nesse salão lá e vê se a moça consegue consertar seu cabelo. Porque esse primeiro era mais longe. Nunca mais voltei nele, fui nesse salão mais próximo da minha casa. Nesse salão em específico, era mais barato, né, a progressiva. E isso fez com que eu pensasse, e quanto seria para fazer umas luzes? E aí, com o preço, meio que ficava a mesma coisa do outro. E aí eu conversei com a minha avó, falei, vó, a progressiva é X e pra ficar loiro é X. Então, juntando, vai dar basicamente os 300 reais. Aí minha avó falou assim, então faz e tal, não sei o quê. Gente, minha avó apoiou muito isso também, porque ela não sabia nem fazer uma trança no meu cabelo, tadinha. Então, pra ela, ia ser também uma sensação de liberdade, porque eu ia conseguir cuidar do meu cabelo sozinha. Eu comecei a ir nesse salão e fiz o loiro e a progressiva, tudo no mesmo dia. Hoje eu fico me perguntando assim, cara, eu era muito doida da cabeça. Como que eu pude aceitar fazer descoloração e progressiva com formol no mesmo dia? Porque, assim, a profissional falou pra mim
que era tudo bem, tava tudo certo, não tinha problema. E eu acreditei, gente, porque eu tava vindo de uma profissional, né? Eu ainda marquei, eu falei assim, eu vou marcar, vou deixar agendado pra fazer em novembro, alguma data de novembro, porque eu vou viajar nesse mês. E aí, ela não tinha vaga pra antes da data da minha viagem, ela só tinha vaga no mesmo dia da minha viagem. Daí eu falei, não, tudo bem, pode ser, eu faço pela manhã e de tarde de tarde pra noite assim, eu viajo. Vai dar tempo de fazer? Ah, dá tempo. Eu falei, então ok, então vamos fazer, deixa marcado pro dia da viagem. Mal sabia eu o que me esperava. Ah, gente, e deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês. Essa vez que eu tô contando foi a vez que de fato eu tive um corte químico no meu cabelo, tá? Cheguei uma vez anteriormente, uma ou duas vezes. O cabelo ficava uma jossa, igual o outro, pior ainda até, porque, né, eu fazia luzes junto. Eu continuei fazendo, porque na minha cabeça, gente, era o meu cabelo que não tinha jeito mesmo. Na minha cabeça eu aceitava, porque eu pensava assim, cara, é o melhor que dá pra fazer no meu cabelo, entendeu? Não tem o que fazer, então eu tenho que aceitar viver assim, eternamente de finalizar cabelo com prancha, não tem pra onde correr. E eu aceitei. Então, nessa vez que eu tô falando pra vocês, que foi no dia da viagem, foi a terceira vez, né, que eu fui lá nesse salão que era mais perto da minha casa. E foi quando tudo aconteceu. No dia que eu cheguei, ela já falou assim, caramba, não tem o pó descolorante que a gente usa em você. Aí eu fiquei assim, cara, a pessoa agendou comigo, como assim que não tem o que ela vai fazer no meu cabelo? Aí eu já fiquei desesperada. Eu tava com uma raiz assim gigante, né, da falta do loiro. Eu ainda cogitei fazer só a progressiva mesmo, vou fazer o quê? Né, pelo menos eu vou com o cabelo lisinho. Aí ela falou, não, olha só, não tem problema, a gente dá um jeito. Aí ela foi e falou pro marido dela, que sempre ficava lá também, né, no salão, pra ir nas lojas Kennedy pra comprar um pó descolorante pro meu cabelo. Aí eu fiquei assim, na Kennedy? E aí, chegando lá, ele ligou pra ela, eu só ouvia eles dois conversando no telefone. Provavelmente ele disse que não tinha. E ela falou pra procurar em farmácia. Procure em alguma farmácia. Aí, gente, eu já fiquei assim, cara, como assim pó descolorante de farmácia? Já fiquei desesperada. Na verdade, eu acho que eu melhorei um pouco. Mas eu sou o tipo de pessoa que eu não gosto de incomodar. Às vezes eu fico me lascando porque eu tenho vergonha de estar incomodando, sabe? Então, eu fiquei ouvindo aquilo ali, assim, já desesperada por dentro, minha vontade de levantar e sair correndo, mas eu não quis falar nada, eu só quis confiar. Falei, cara, tá nas mãos dela, o que eu vou fazer? Eu fiquei quieta. Ele chegou com pó descolorante, ela falou, olha, não tinha o seu, a gente vai usar esse. Esse aqui, ó, abre até 8 tons acima do tom natural. Aí eu falei, ah, tá. Mas, gente, assim, de verdade, eu não liguei muito, porque as outras duas vezes que eu fiz com ela, meu cabelo não chegava a ficar nem 30 minutos no descolorante. Vocês conseguem ver que o meu cabelo, ele já é um cabelo loiro. Ele é um loiro escuro. Quando eu era criança, meu cabelo era muito loiro. Então, ela não precisa de muito esforço pra tá puxando o loiro no meu cabelo. E como ela falou, ai, puxa até 8 tons acima do seu, eu falei, joia, tá ótimo, vai dar certo. E eu só confiei, gente. Ela foi, puxou, né, que era na touca, puxou as luzes e eu fiquei lá com o negócio na minha cabeça. Só que eu comecei a estranhar que o tempo tava passando e meu cabelo tava ficando laranja. Aí eu falei, gente, o que que é isso? Sabe quando você vai descolorir um cabelo que é muito preto? Era isso que tava acontecendo com o meu cabelo, tá ficando laranja. Aí eu falei, gente, como assim? Aí quando deu 30 minutos, eu chamei ela. Toda hora ela vinha, olhava, aí ficava... Mas não falava nada comigo. Eu fui e falei, fulana, você não acha que tá muito esquisito, que não tá igual das outras vezes? Não, faz parte do processo. Você tem que aguardar, você tem que ser paciente. Falei, não, tudo bem, eu não tô com pressa, não. Eu só tô mesmo, assim, estranhando, né? Aí ela, não, fica tranquila, não sei o quê. Gente, deu 30 minutos, deu 40 minutos, deu 50 minutos, deu 1 hora, deu 1h30. Quando deu 1h30, eu botei a mão assim no meu cabelo, na espuminha branca, meu cabelo já estava fervendo,
fervendo no descolorante. E do laranja, ele passou para um amarelo gema de ovo. Eu fiquei desesperada. Aí foi na hora que eu botei o dedo assim, porque ela me deixou numa sala e ela foi para uma sala do lado com a filha dela, que a filha dela também trabalhava com ela no salão e tudo mais, fazendo unha e fazendo alguns acabamentos da parte de cabelo também. Gritei a ela, falei, fulana, aqui tá fervendo no meu cabelo. Aí ela, vamos ter que tirar, né? Não chegou no tom ainda. Gente, ela me levou pro lavatório, desculpa. E quando ela começou a tirar assim, ela fica... Deixa eu explicar. Eu estou no lavatório. Ela estava aqui acima de mim, lavando meu cabelo. E na frente dela, lá, na frente dela, tava a filha sentada, né, na mesa de que fazia unhas das clientes. Só conseguia enxergar, tipo, o diálogo delas pelo olhar, sabe? E uma ficava olhando pra outra e... Gente, nessa hora eu não tive nem coragem de falar. O que tá acontecendo? Como eu falei pra vocês, eu não gostava de incomodar. E eu não tive nem coragem. E ela só ficava assim, uma pra outra. Eu falei, pronto, ferrou, meu cabelo tá caindo todo aí, deve ser. Aí ela foi, tacou matizador e ela ficava assim, ó, esfregando meu cabelo igual esfrega roupa. E eu já desesperada. E eu já sabia que tinha algo estranho desde a parte do descolorante, mas eu tive certeza no momento em que ela me tirou do lavatório e falou assim, hoje vai ser surpresa, a gente não vai fazer seu cabelo você de frente pro espelho. Nessa hora, gente, eu já sabia que tinha acontecido alguma coisa. E aí, eu simplesmente não tinha o que fazer, eu só tinha que aceitar. Ela sempre perguntava, qual é o lado que você usa seu cabelo dividido? Hoje em dia eu uso meu cabelo mais no meio, assim, do jeito que vocês estão vendo. Mas antigamente, eu tinha um lado pra usar o cabelo, e se eu não me engano, acho que era pra cá, não sei. E aí ela não perguntou dessa vez, aí eu falei assim, acho que você tá fazendo meu cabelo pro lado errado. Aí ela, não, esse lado tá muito bonita a cor do loiro, você tem que deixar desse lado. Falei, tá bom. Deixei ela terminar de fazer. Quando ela terminou de fazer, ela falou assim, eu vou te virar pro espelho, mas eu não quero que você toque no seu cabelo pra mudar de lado, nada disso, porque ele ainda tá quente, ele tem que esfriar, não sei o quê. Eu falei, tudo bem. E daí ela me virou pro espelho. Quando ela me virou pro espelho, gente, eu já não tinha mais a minha frente do cabelo. Eu estava com o cabelo assim, ó. Sabe esses cortes da época de antigamente, que aqui era tudo curtinho e só tinha parte grande atrás? Foi exatamente como ficou meu cabelo. E aí, por várias tentativas de ficar com matizador no meu cabelo estava lilás, porque pegou o roxo e aí meu cabelo ficou lilás e em algumas partes ainda estava roxo. Quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi virar meu cabelo pro outro lado, pra saber o porquê que ela não gostaria que eu tivesse trocado o lado ali da minha franja, né, do meu cabelo. E eu descobri que essa parte aqui era a parte que mais tinha caído. Eu tinha, acho que uns 3 dedinhos assim, ó, de cabelo na raiz, nessa parte aqui. Eu quase surtei, gente. Eu fiquei muito mal. Aí liguei pra uma farmácia, eu lembro que eu pedi um shampoo anti-resíduo, porque na hora eu pesquisei no YouTube, o que eu achei foi que shampoo anti-resíduo tirava a cor de matizador. Eu falei, cara, pelo menos eu tenho que ir com o meu cabelo louro gema de ovo, mas eu não vou com o cabelo roxo pra viagem. E daí eu comecei a lavar várias vezes com shampoo anti-resíduo. Meu cabelo ficou muito feio. E dali em diante, gente, meu cabelo só foi caindo, só foi quebrando. Aquele loiro que foi feito, ele foi apodrecendo. Na minha roupa sempre tinha vários pedaços, assim, de cabelo quebrado. A cada dia meu cabelo tava menor. E o que mais me magoava, assim, era quando eu ia pra algum lugar que era de convívio meu já, sei lá, escola, curso, e a pessoa chegava pra mim e falava assim, cortou o cabelo sem eu ter cortado. Porque ele estava quebrando, ele estava se deteriorando, esfarelando, essa é a palavra certa. Meu cabelo esfarelava, a ponta cheia daqueles pontinhos brancos. Gente, eu nunca pensei em chegar num nível de ver meu cabelo daquele jeito.
E isso me deixou muito mal. Na época eu entendi que eu precisava segurar as pontas em casa e que eu não ia poder de forma alguma voltar no salão. Mas a minha avó falou, se você não for lá falar com ela, eu vou. E como eu sabia, gente, que minha avó ela é um pouco mais escancarada, eu não queria que minha avó fosse pra lá pra não ter confusão. Eu fui lá e falei, fulana, acontece que meu cabelo está quebrando, meu cabelo quebrou todo aqui no dia que eu fiz com você. Não, isso aí aconteceu depois que você saiu daqui, porque você saiu daqui com o cabelo assim assado. Eu falei, eu tirei foto. Olha aqui, do jeito que eu entrei, do jeito que eu saí, eu tirei foto. Porque, gente, desde muito nova, eu sempre tive sonho de ter canal no YouTube. Então, eu sempre gostei de compartilhar essas coisas. Eu já tirava fotos de antes e depois pra poder mostrar. E aí, eu mostrei pra ela. Eu falei, olha só, eu tirei foto. Aí ela, ah, mas não foi que eu falei, foi. Por isso você não quis que eu virasse o cabelo de outro lado. Por isso você fez meu cabelo pro outro lado. Meu cabelo quebrou todo. Eu não tive nem tempo de argumentar com você porque eu ia viajar. Mas assim, o que você vai fazer agora? Aí ela não quis devolver o dinheiro, né? Porque eu ainda fui trouxa e paguei. E ela falou assim, eu posso, já que você tá falando que foi eu, tipo assim, ela não queria assumir, né? Já que você tá falando que foi eu vou te dar cauterização até o seu cabelo voltar, então, à forma que estava quando você chegou aqui. Eu falei, tudo bem, pode ser então. E eu nem entendi o que era cauterização não, gente, mas eu só dei ok. Mas quando eu cheguei em casa, depois eu fiquei refletindo, eu falei, cara, eu não posso mais voltar lá, porque ela vai destruir meu cabelo. Eu vou acreditar em cauterização? Não vou, entendeu? Uma pessoa que não teve nem coragem de assumir o erro. Entendi que eu ia ter que me virar em casa. Foi uma parte, assim, muito doída pra mim, porque eu precisei tratar do meu cabelo em casa e eu também não tinha mais cabelo pra sair, gente. E aí eu fiquei procurando formas de andar, assim, na rua, né? Eu arrumei de fazer um coque com aquela franjinha cotoco, né, que eu tinha. Um coque, mas aí eu dava um jeito de fazer um coque bonito, mais despojado, pra eu também não ficar com aquela cara de ontem. E era assim que eu andava pra cima e pra baixo. E nesse meio tempo, eu fui fazendo muito cronograma capilar, né? Reconstrução, nutrição, hidratação. Era uma coisa que eu não fazia antigamente também. Eu exigi demais do meu cabelo, sendo que nem tratar, nem cuidar dele pra ele ser um cabelo forte era uma coisa que eu fazia porque eu não fazia, entendeu? Então, depois desse corte químico, eu pude pesquisar a fundo sobre como eu poderia reconstruir e recuperar o meu cabelo. Além de estar aqui contando pra vocês o meu relato, mais uma vez, eu quero, de certa forma, poder ajudar vocês, contribuir para quem tá passando por isso, o que vocês devem fazer, como vocês devem cuidar, abrir mão, gente. Quando o seu cabelo chega num nível desses, infelizmente, às vezes a gente que se torna dependente de química no cabelo, o que tem que ser feito é tratar. Não vai nessa onda de que, o cabelo tá quebrando porque tá pedindo química. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Trata do teu cabelo. Investe num cronograma capilar bom. Mas o cronograma capilar é caro. A maioria deles são caros. Gente, se você pagar barato, você não vai ver nada de diferença no seu cabelo. Entendeu? Tem máscaras que são boas, que tem um preço acessível, mas barato demais não vai ser bom pra você. Você vai ficar se enganando e jogando teu dinheiro fora. Então é mais fácil você investir num bom cronograma capilar. Na época, eu comprei potes daqueles grandões, sabe? De profissionais mesmo, pra eu poder tratar em casa. Eu lembro que eu paguei 100 e pouco em cada pote. Ou seja, foi quase 400 e pouco, foi 400 e pouco no total. Porque uns potes eram mais caros que o outro, se eu não me engano, acho que o de reconstrução era um dos mais caros que eu tinha comprado e era daqueles potões, né? Então, assim, invistam em um bom cronograma capilar. Cortem, gente. Ai, meu Deus, mas o meu cabelo já tá quebrando todo, eu vou cortar? Tem que cortar, infelizmente. Eu faço uma analogia que é assim, o fogo, quando ele começa a pegar, ele sai lambendo tudo, né? E no nosso cabelo não é diferente não, gente. Quando a gente tá com o cabelo muito danificado nas pontas, se você não cuidar, aquele quebradinho vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, até atingir a parte que tá saudável do seu cabelo. Então, assim, vai se tornar um ciclo aquilo ali, você vai ver seu cabelo crescendo aqui na raiz, porque era isso que eu via.
Eu via meu cabelo crescer aqui, por conta da marcação do loiro, né? Mas eu não via aqui, porque ele só quebrava nas pontas. Por mais doído que seja, cortem. O meu cabelo, ele ficou com aquele loiro velho, quebrado, danificado. E eu tinha prazer de fazer isso. Então, de 2 em 2 meses eu estava cortando. Às vezes eu cortava até com menos que isso. Estava cortando. Já que eu estava usando o coque, eu falava, eu vou cortando até eu tirar toda essa parte apodrecida do meu cabelo. E, gente, foi surreal ver a diferença do meu cabelo quando saiu todo aquele cabelo podre, danificado que ficou. Foi surreal a diferença. Então não tenha pena de cortar, gente. Cabelo cresce. O que aconteceu foi aqui fora. Então você se tratando, você se cuidando, bebendo água, tendo uma boa alimentação, o seu cabelo vai te retribuir, ele vai crescer, gente. Isso é normal, isso é natural. Eu tomava muitas cápsulas na época para crescimento capilar. Eu tomava Make-up Hair, eu tomava Pantogar, porque eu não sabia qual de fato era boa mesmo. Então eu saía tomando tudo que eu podia, porque eu estava num momento de desespero. Mas hoje eu tenho tratamentos em cápsulas que eu vejo que o meu cabelo, do que crescia 1 centímetro em um mês, cresceu 4 centímetros em um único mês. Então, assim, valeu muito a pena todo o investimento, sabe? Aquele dinheiro que você investia para fazer química, tintura, descoloração, formol, gente, esquece isso. Pega esse dinheirinho e vai investir no cronograma capilar. Cortem as pontas do cabelo de vocês, invistam em cápsulas de crescimento capilar que também ajudam muito na unha, no crescimento das unhas. As vitaminas ajudam, auxiliam muito nisso. Então, façam a parte de vocês, estejam sempre cuidando, tenham sempre um bom reparador de pontas, façam uma umectação 2 vezes no mês, isso faz muito bem pro cabelo, gente. O cabelo da gente, que é quimicamente tratado, ele tem essa tendência de ter uma ponta ressecada, espigada, às vezes fica poroso. Então, se você não trata ao longo do tempo, você vai ver que você vai destruir seu cabelo. Então, façam umectação, façam hidratação, usem reparador de ponta 3 vezes ao dia e cortem o cabelo, não tenham pena de cortar, porque ponta é uma coisa que vai secando, vai ficando ruim. E mesmo quando vocês estiverem com o cabelo saudável, cortem de 3 em 3 meses. Mas, Amanda, eu não gosto de cortar meu cabelo. Corta pouquinho. Faz aquela limpezinha, já faz total diferença no cabelo de vocês. E mais uma coisa que eu tenho que falar pra vocês. Sejam pacientes, gente. É um processo. Seu cabelo, ele não vai crescer da noite pro dia. Não acreditem se vocês verem essas receitas milagrosas e, olha, meu cabelo cresceu 50 centímetros em um mês. Isso não é possível, gente. Isso não é possível. A gente precisa entender que aqui é um corpo humano, existe um organismo, não existe essas loucuras, esses truques, não. O que existe é constância no tratamento que você faz e paciência para que ao longo do tempo você possa ir colhendo, né, os bons resultados desse cuidado que você está tendo. Ter consciência de que você está passando por um momento de que seu cabelo está fragilizado. Então, evite química. Se você puder não passar durante um tempo, não passe. Se você puder esquecer que existe fonte de calor na face da Terra, esqueça. Trata o seu cabelo. É um momento assim, gente, muito difícil, eu entendo. Eu não tô aqui romantizando ou falando que é fácil, porque eu fiquei muito mal. Minha autoestima foi lá embaixo, sabe? E eu me sentia muito mal de ver meninas com o cabelo bem tratado, cabelo bonito. Eu ficava assim, meu Deus do céu, meu cabelo tá uma palha. Quando eu vou conseguir conquistar um cabelo bonito de novo? Sabe? E faz parte da vida, gente. A gente acaba fazendo besteira ao longo da nossa vida. A gente acha que o nosso cabelo tem superpoderes pra aguentar tudo que a gente faz, que a gente tem ideia de fazer. E faz parte, gente. Olha, recentemente, depois de ter passado por esse corte químico, de ter conseguido recuperar o meu cabelo, quando foi 2023, eu falei, eu quero casar com cabelo loiro. E eu fui fazer loiro de novo no cabelo. Óbvio que eu não fiz com a mesma pessoa, fiz com uma profissional renomada e tudo mais. Só, gente, que a gente também precisa entender que se a gente não cuidar, o loiro por si só, todo mundo já sabe, destrói o cabelo. Eu fiz um loiro, falei pra ela que era pra casar, ela deu a opção de fazer mais marcado, mais puxado. Falei, isso, então faz, pra ficar bonita no penteado. E o que aconteceu? Eu simplesmente não cuidei, porque eu tava naquele corre-corre, né, de pré-casamento. E a minha lua de mel foi em lugar de praia, gente. Então, assim, você imagina, acabei de fazer um loiro,
e fui mergulhar em águas salgadas. Meu amor, perdi muito cabelo. Muito cabelo. E cá estou eu novamente, tá? Fazendo o milagre acontecer. E nesse tempo, gente, tem me ajudado muito fazer cronograma capilar, tomar as cápsulas que crescem o cabelo. Pra vocês verem, meu cabelo já está quase todo da cor natural. Tô com pouquíssimos loiros aqui embaixo no comprimento. E eu não tenho pena de cortar, eu não me apego ao comprimento. Mas isso aí também vai de cada um, é a minha preferência. É óbvio que o meu sonho é ter um cabelão bem hidratado, bem bonito. Mas se eu fiz alguma coisa para estragar esse processo, essa chegada nesse sonho, eu tenho que arcar com as consequências. E as minhas consequências são essas, gente. Ter que passar a tesoura até tirar todo esse loiro e ele já ficar 100% natural de novo, cheinho, encorpado, bonito. E é isso, gente, faz parte. Eu vou dar pra vocês dica de cronograma capilar, dica de um bom reparador, dica de cápsula de crescimento capilar, que em um mês cresceram 4 centímetros do meu cabelo. Então, o primeiro que eu vou mostrar pra vocês é o cronograma capilar, que eu acho que é o suprassumo, né, desse momento que a gente passa, que a gente precisa ter e a gente precisa fazer a nossa parte de cumprir essa agenda com o nosso cabelo, tá? O cronograma capilar que eu uso é esse aqui, da Fashion Gold, deixa eu ver se é assim, ó, pra focar aí pra vocês. Ele vem nessa lata, e essa lata, dentro dela, vem essas 3 máscaras aqui, ó. Tem a etapa número 1, que é a medula. Gente, o que acontece? Esse cronograma aqui, ele é muito diferenciado. Por isso que eu gosto tanto dele. A gente tem uma estrutura do nosso fio, que eu não sabia disso, tá? Eu aprendi isso recentemente. Vocês estão vendo aqui, que tem esse desenho? É a estrutura do nosso fio. Essa etapa 1 trata a medula, que é a estrutura do fio do nosso cabelo. Vocês conseguem ver? É bem o meinho ali onde a seta tá mostrando. Essa aqui é a etapa de reconstrução, onde eu faço 2 vezes no mês. Mas calma, calma que você vai saber como você vai usar o seu cronograma. A parte melhor ainda tá vindo. A etapa número 2 é a córtex. Ó, essa parte aqui onde a seta tá mostrando. E essa etapa aqui é a de nutrição, tá? Essa é a etapa em que entra essa máscara aqui. E a etapa número 3, não menos importante, que eu amo demais, que é a que a gente mais faz, é a de hidratação, que vai direto na cutícula, que é aquela parte de fora, onde sela as cutículas do nosso fio e não deixa o nosso cabelo com aquele aspecto de ressecado. E é maravilhosa. Essa aqui, gente, você não tem noção nem do cheiro disso aqui é muito bom. Além de serem boas, assim, pra reconstruir o cabelo, elas são boas porque são muito cheirosas. Parece até que eu passei perfume no meu cabelo. Agora vem a melhor parte que eu vou falar pra vocês. Vocês lembram que eu falei que vem nessa latinha aqui? Então, aqui vem bem explicadinho, ó, como que age cada máscara em cada parte do nosso fio. E pra melhorar isso, ela vem com esse QR Code aqui, gente. Esse QR Code aqui é onde você vai apontar a câmera do seu celular e vai abrir, eu vou deixar aqui do lado para vocês verem, abre toda uma parte onde te instrui exatamente a montar a sua tabela, a sua agenda de cronograma capilar, porque cada cabelo pede um tipo de tabela diferente. Não é basicamente você fazer hidratação, nutrição e reconstrução. Hidratação, não. Existe uma agenda onde a gente precisa cumprir. E através desse QR Code, você consegue escolher qual é a melhor para o seu cabelo. Então, tem uma tabela para cabelo quebradiço, tem uma tabela com cabelo com queda, tem uma tabela para cabelo ressecado, tem uma tabela para cabelo danificado, e ali você vai escolher em qual tabela o seu cabelo mais se encaixa. E conforme esse tempo for passando, seu cabelo for perdendo, né, os traços de um cabelo danificado, você vai conseguir fazer essa mudança da sua agenda, né, capilar através desse QR Code, sem ficar nervosa, sem saber, ai meu Deus, meu cabelo vai acostumar. Não, porque você vai mudando de acordo com a necessidade do seu fio. Já as cápsulas que eu usei para crescimento foram essas aqui, centímetros.
E aí, gente, o tratamento vem assim, são 3 potes, tá? O pote do primeiro mês, o pote do segundo e o pote do terceiro mês. Então, aqui a gente tem um tratamento para 3 meses, né? O que é muito legal, porque eu gostei bastante, é que essas cápsulas, elas vêm com essa fita métrica aqui, ó, onde você pode medir o seu cabelo para você ter uma ciência melhor do quanto o seu cabelo tá crescendo. E foi assim que eu descobri, gente, que meu cabelo cresceu 4 centímetros em um único mês. É surreal, né? É uma loucura pensar que, assim, foram 3 centímetros a mais do normal. Então, é o que eu falei pra vocês, não existe um milagre, existe uma constância e paciência. Então, se você cuida do seu cabelo, se você faz o que tem que ser feito, você consegue também agilizar esse processo. E uma parte que eu gostei bastante também dessas cápsulas é que elas não são um medicamento, gente. Elas são suplementação de vitaminas. E mesmo que você, às vezes, esteja amamentando, que você seja mãe, você pode levar a composição para o seu médico para ele poder aprovar e você poder estar usando, fazendo esse tratamento, tá? É um tratamento que você pode fazer continuamente, tá? Que não tem problema. O reparador de pontas que eu uso é o óleo de mirra, que é um óleo muito bom, já está até acabando, inclusive. Mas você pode ter uma opção mais baratinha também, tá? Tem uns que são muito bons também e são mais baratinhos. Mas se você tiver condições de investir no óleo de mirra, vale muito a pena. Porque o óleo de mirra, ele tem um poder altamente cicatrizante. Então, ele faz isso com o nosso fio. Ele faz isso se você quiser passar na boca, quando a boca racha do frio, no solado do pé, em qualquer machucado que você tenha. Uma vez eu queimei minha mão, eu passei o óleo de mirra e cicatrizou muito rápido, gente. Então, é um investimento que vale a pena, tá? Mas eu também, tudo isso que eu tô falando aqui pra vocês, eu vou deixar o link na descrição, caso vocês queiram adquirir. Mas eu também vou deixar uma opção mais em conta, para caso vocês não tenham condições de investir um valor alto agora, aí vocês podem procurar a opção que é mais em conta, tá bom? E uma outra coisa também que ajuda muito no processo de crescimento capilar, que eu tô até procurando aqui, mas eu não tô achando o vidrinho, mas eu vou mostrar pra vocês a caixa, que é o tônico Velo, tá? Ele é assim, ó, tá vendo? Um sprayzinho, mas na verdade eu acho que agora ele já tá até com uma nova embalagem, tá? Mudou a embalagem. Mas ele é muito bom, gente. Ele é feito da biomimética do leite materno. Então, ajuda muito o cabelo a crescer, preenche essas falhas aqui que a gente tem, né, na frente da cabeça. Então, tudo é uma forma de tratamento e são dicas que eu tô passando aqui pra vocês que possam ajudar vocês. E se você tá passando por isso, calma, tudo é um processo. Há tempo para todas as coisas, a gente consegue recuperar, cabelo cresce, só seja forte e seja paciente nesse processo. Se você já passou por um processo de corte químico ou está passando, deixa aqui nos comentários também, dê algumas dicas de produtos que você usou, que deu certo, que funcionou, para que outras pessoas também possam ler. Se vocês quiserem, eu posso trazer para vocês um vídeo de rotina com cuidados com o meu cabelo, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse tipo de conteúdo. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar com uma amiga que talvez esteja passando por isso. Deixe seu comentário, sua dúvida, que eu tô aqui pra responder vocês. E uma coisa muito importante também que eu não comentei com vocês é que hoje eu continuo fazendo progressiva, mas a progressiva que eu uso não tem formol e hoje eu mesmo cuido do meu cabelo em casa. Eu não faço mais cabelo em salão, o dinheiro que eu gastava no salão eu investi numa chapinha, num secador, numa escova e na progressiva, então eu cuido do meu cabelo em casa. Tem vídeo aqui no canal, tá? Ensinando vocês e mostrando qual a progressiva que eu uso, que não tem formol. Até grávidas e lactantes podem estar usando também, mas não se esqueçam de antes levar a composição para o seu médico, porque tem casos e casos, ok? Todos os produtos que eu uso eu vou deixar aqui na descrição para que vocês possam ter acesso. E o vídeo fazendo a progressiva em casa eu vou deixar aqui nos cards para vocês assistirem. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero também ter conseguido ajudar vocês nesse processo. Esse foi o vídeo de hoje. E se vocês gostam desse tipo de conteúdo, já aproveita para se inscrever aqui no canal. E até o próximo vídeo.